Você está vendo a Copa do Mundo e está acontecendo umas coisas meio estranhas, que tem muito crente nessa Copa, né? Países, times que estão fazendo algo que não era muito tradicional. Tá bem? Então, Deus está se movendo. Abra sua Bíblia, por favor, em Mateus, capítulo 24. Mateus, capítulo 24. 24, 36. Diz assim a palavra do Senhor. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. E, gente, são 120 anos. A construção da arca foram 120 anos. E eles não perceberam. O cara estava construindo um barcão onde não tinha rio e ainda não havia chovido na terra. Então, 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isso: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. A hora que eu e você menos esperarmos, o Senhor Jesus voltará. Então você já entendeu que eu vou falar sobre a vinda de Cristo. Pretendo falar sobre a vinda de Cristo. Eu estou usando esse texto porque, na verdade, eu quero falar sobre a parábola das 10 virgens. Que também você sabe que está em Mateus capítulo 25. Então, quem mais apropriadamente falou da sua segunda vinda foi o Senhor Jesus. E quando a gente fala da parábola das 10 virgens, qual é a intenção que o Senhor Jesus tinha quando ele falou sobre a parábola das 10 virgens? Ele tinha uma intenção de alertar-nos o quanto nós estamos preparados para a sua segunda vinda. E lembre-se, ele não virá mais como Salvador. Ele virá como juiz. E isso faz muita diferença. Faz muita diferença. Porque ainda a porta da graça está aberta e o homem pode encontrar salvação. E quando nós falamos da chegada do noivo, né? Lógico, a gente precisa entender que representa a segunda vinda de Cristo à terra. Que o noivo virá. E as virgens estão com as suas lamparinas acesas. E aí ele demora. E elas cochilam, tiram uma soneca. Então a gente precisa saber que quando ele fala do noivo, está falando da vinda de Cristo à terra. As virgens representam a todos quantos se acham mais ou menos envolvidos no reino de Deus. E é lógico que a gente pode pensar assim, que Jesus está dando uma dica de que 50% da igreja está desatenta. 50% das pessoas que povoam as igrejas estão desatentas e 50% estão perfeitamente ligadas
aos eventos espirituais. Então tem gente que está na igreja, mas a gente tem a certeza que ele está de gaiato no navio. Ele entrou de gaiato nesse navio, que chama igreja. E não está apercebido, e não está levando a sua vida tão a séria. Então a igreja, na igreja ou a igreja, são aqueles que, as pessoas que compõem uma igreja, deveriam estar preparadas para a vinda de Jesus. Entenda bem, tem coisas que você está fazendo e eu estou fazendo que são legítimas a gente fazer. Por exemplo, trabalhar, ganhar dinheiro, ter conforto, ter um bom carro, ter uma boa casa. Tudo isso é legítimo, especialmente para quem está trabalhando, não para quem está roubando. Então, quem está trabalhando honestamente, é legítimo ele gozar do benefício do seu trabalho. Então, essa parábola, você sabe que parábola era uma história que Jesus inventava para explicar uma verdade espiritual, né? E às vezes complexa. Então, essa parábola das 10 virgens, né, vai se encontrar aí no capítulo 25, você pode pegar o vizinho aí, o capítulo vizinho, e você vai descobrir. Então, Jesus é o único lugar que você vai encontrar a parábola das 10 virgens, é aí no capítulo 25 de Mateus. Qual era o propósito que Jesus tinha, então, de trazer essa parábola? Então, vai falar, entenda bem, por favor, essa parábola fala da segunda vinda de Jesus. Tá bem? No capítulo anterior, se você pegar o versículo 3, capítulo 24, no versículo 3, você vai ver aí que Jesus, ele está falando para nós claramente dos finais dos tempos. Tá? Os finais dos tempos. E a importância da gente estar preparados, nós estarmos preparados, porque ninguém sabe o dia nem a hora que isso vai acontecer. Ninguém sabe que hora que Deus vai mandar tocar a trombeta. Então Jesus faz esse discurso aos seus discípulos e ele vai realçar para nós quais são os sinais. Irmão, você parou para pensar que a guerra da Ucrânia com a Rússia já tem 5 anos? E lá no Oriente Médio nós temos um conflito estabelecido com um grupo chamado Hamas e Hezbollah. Parece que não vai ter fim, e agora tem a guerra do Irã. Você parou para pensar que aqui na América do Sul nós tivemos um terremoto em Venezuela de 7,6 na escala Richter? Que veio um vento lá na Suíça? Será que nós estamos percebidos disso? Que lá na França a temperatura passou dos 40 graus? E nós estamos, às vezes, dormindo em berço esplêndido. Capítulo 24, o verso 3, diz assim a palavra de Deus. No Monte dos Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos em particular lhe pediram: dize-nos, quando sucederão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? E ele respondeu: vede, ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo: eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerra, rumores de guerra. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fome e terremotos em vários lugares, porém tudo isso é princípio de dores. Então sereis atribulados e vos matarão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Irmãos, na África estão enterrando crentes vivos. Na Índia estão destruindo os templos.
E nós estamos aqui tão bem que nem nos preocupamos. E aí você vai ver que tem crente que vai à igreja quando quer. Ele presta culto quando quer. Ele dá dízimo quando ele quer. Ele não tem devocional. Ele não tem tempo a sós com Deus. Ele não tem oração. Ele não tem culto. E ele fala assim: então sereis atribulados e vos matarão e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. E levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Irmãos, nós estamos vivendo um tempo de coaches. Passam uma flanela no ego da pessoa e a pessoa fica extremamente satisfeita, mas não está produzindo fruto nenhum. São guiados por pessoas com bons discursos, mas discursos que não transformam as vidas. Pessoas que não têm compromisso com Deus. E é assim que a gente está vivendo hoje. Fica pensando, não. Você tem temas para todos os gostos e todas as necessidades na internet. E aí tem muitos iludidos. Porque frequentar a igreja, ser crente fiel, ter devoção a Deus, se afastar dessa corrupção desse mundo, não se entregar a uma vida de vaidade, de mentira, né, é muito difícil. É muito difícil pagar preço de uma vida cristã autêntica e verdadeira. Então Jesus está falando para nós aí da importância. E aí a pergunta é: será que eu e você estamos preparados para a vinda do Senhor Jesus? Será que a gente está atentos, ou estamos atentos a tudo que está acontecendo? O meu sobrinho chegou e falou assim: tio, eu resolvi comprar um carro zero. Falou: afinal de contas, tio, eu não sei o que vai ser amanhã. O meu amigo estava tudo bem com ele. Dinheiro e tudo mais. E não gozou dos privilégios que o dinheiro lhe dava. E de repente ele sentiu uma dorzinha aqui e morreu em 3 dias. Então nós temos esse lado, que as pessoas acham que vamos comer, beber, que amanhã nós vamos morrer. E não se preparam para esse encontro com Deus. Tá bem? Então, entenda bem o que eu quero falar para você. Tem coisas que são legítimas de você fazer. Mas a partir do momento que essas coisas legítimas que você está fazendo, elas começam a te atrapalhar espiritualmente, cuidado. Porque a sua salvação está em risco. A tua salvação pode estar correndo sério risco. Então Jesus falou claramente no final dos tempos a importância de estarmos preparados. Você lembra do que nós lemos aí, a partir do verso 36, de Mateus 24, ele fala assim, que como nos dias de Noé, né? A respeito daquele dia, hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho. Hoje Jesus sabe porque ele está entronizado. E aqui ele está falando que havia uma limitação, que ele se impôs uma limitação, porque ele veio e se tornou homem aqui. Mas agora Jesus sabe. Ele, Pai, Filho e Espírito Santo, né, sabe exatamente o dia que virá. Assim como nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porque assim como nos dias anteriores, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento até o dia que Noé entrou na arca. E hoje nós estamos vivendo isso. Você que diga, né? Ontem nós abusamos, né? Teve cara que comeu 3 vezes, cara. Eu fui um deles. Ontem teve uma festa na casa do Peterson, lá de Jesus, amado. Né? O mar começou a suar aqui, ó. Pimenta. Então, irmãos, essa palavra é uma palavra de alerta para a igreja. A necessidade de eu e você estarmos preparados
para a gente se comportar prudentemente, para a gente ser fiel até o fim, estando sempre vigilantes. Porque escorregão todos dão. Todos dão. Então eu preciso saber que eu e você como igreja, se a gente não estiver preparados, a gente poderá ter muita decepção. Aí você vai perguntar assim, e os personagens dessa história, pastor, quem são? Lógico, você é inteligente, não precisa. Esse aqui é um texto que a gente não precisa nem fazer muito esforço para pregar, não. O noivo aqui, um recém-casado, ele vai representar Cristo. Né? Ele vai representar Cristo. Não Jesus, porque Jesus já veio, agora nós estamos esperando o Cristo. Estamos esperando o Cristo, que virá em manifestação de glória e poder. E ele então saía, se dirigia para a casa da noiva, para buscar a noiva, para então participar das bodas, do casamento. Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Jesus está voltando para buscar a sua noiva. E a noiva de Jesus deverá estar limpa, adornada, bonita e cheirosa. A gente precisa saber disso. E aí, irmãos, esse Jesus virá para buscar a sua igreja, e para estar com ele é para sempre. Então a igreja precisa se preparar para esse grande encontro. Cristo voltará. E o problema é que nós não sabemos exatamente quando isso acontecerá. E aí a necessidade, daí então a necessidade da gente estar prontos e preparados. As 10 virgens, né? Aí você sabe também que as 10 virgens vão representar a totalidade das pessoas que estão de uma maneira consciente ou não, que tem esse detalhe, né? Tem pessoas que estão conscientes, outras nem tanto, envolvidas em uma igreja. Na igreja nós vamos encontrar gente que são apenas simpatizantes. Na igreja nós vamos encontrar pessoas que são curiosos. Na igreja nós vamos encontrar pessoas que são apenas interessados em um benefício da parte de Deus. Eu já falei, tem gente que está na igreja e ele está de gaiato na igreja. E ainda estão dizendo que estão servindo a Deus, estão servindo a Jesus. O Juca estava falando que a pessoa fala assim, já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu. Você vai entrar pelos tubos, irmão. Pensamento medíocre. Então, nós vamos encontrar pessoas na igreja que são cristãos apenas nominais. Nós vamos encontrar pessoas que estão na igreja, mas são praticantes fiéis. Pessoas que têm uma vida de devoção a Deus. Então, nessa mistura de gente, né, nós podemos encontrar aquelas pessoas que são prudentes e vamos encontrar pessoas que nem são tão prudentes. E aí não cabe eu que nomear, né? Escolher. Aquilo ali é joio, aquilo é trigo. A mim não. E tem gente que faz melhor do que eu. Sei que são os anjos de Deus. Então, nós devemos antes perseverar firmes na fé e estarmos preparados para esse grande encontro com o noivo. Fecha seus olhos um pouquinho. Fecha seus olhos um pouquinho. E pergunta para Jesus. Como é que eu estou com o Senhor aí? Será que eu estou preparado? Será que eu tenho essa preocupação de me preparar para esse grande encontro com o Senhor? Porque você que tem que responder, não sou eu não. Não sei como é que está a sua vida. Eu não sou seu fiscal. As virgens sensatas, irmãos, representam aquelas pessoas que ouvem o Evangelho, se convertem, creem e se arrependem e vivem verdadeiramente para Jesus. As virgens sensatas. Fala de pessoas que assumiram o discipulado com Cristo.
Pessoas que não abrem mão de Jesus por nada. Daí elas serem classificadas como prudentes. E é dessa maneira que você e eu precisamos nos achar quando do retorno dele. Não fica pensando não que Jesus virá buscar uma noiva toda estrupiada, toda lascada, toda manchada, toda rasgada. Não! Ele virá buscar uma igreja, que é uma igreja que estava perfeitamente adornada. Dá uma olhada, por favor, 2 Pedro, capítulo 3. 2 Pedro, capítulo 3. Ganhei uma Bíblia bonita aqui, mas está difícil manusear, mas ela vai ficar boa, porque logo, logo ela vai ficar bem... 2 Pedro, capítulo 3, o verso 10. Diz assim a palavra de Deus: virá, entretanto, 2 Pedro, capítulo 2, 2 Pedro, capítulo 3, verso 10. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, os elementos se desfarão abrasados, também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, devieis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novo céu e nova terra, nos quais habita a justiça. Então, irmãos, tem uma categoria de pessoas que elas buscarão, estarem preparadas para esse grande encontro. Eu já falei aqui para vocês, eu sei que tem gente que não gosta desse testemunho, mas não estou muito preocupado também não. A minha mãe, depois de 7 anos de cama, não conheci crente melhor do que a minha mãe. E ela falou então para Deus assim: Senhor, agora o Senhor pode recolher a tua serva, porque eu estou preparada. O Fausto, irmão do meu cunhado, foi ministro na igreja, depois se desviou, foi para o mundo. E aí um dia Deus chamou o Fausto e falou assim: Fausto, coloque a sua vida em ordem. 42 anos. 42 anos. E aí o Fausto teve tempo de voltar-se para Deus, colocar a sua vida em ordem. 40 dias o Fausto morreu. Então a pergunta é: quantos terão essa chance? Quantos Deus chamará e dará um aviso como esse? Está compreendendo? Então a gente precisa saber que nós devemos estar preparados para esse grande encontro com o Senhor. As virgens insensatas, elas representam as pessoas que, tendo ouvido o Evangelho, não mudaram de vida. Tem pessoas que estão na igreja e não nasceram de novo. São simpatizantes do Evangelho. Continuam na velha vida de pecado, de miséria. Não se arrependem. Não pensam nas consequências do que fazem. Hoje sacrifica para Deus e amanhã sacrifica para demônios. E a igreja tem gente desse tipo. Na igreja tem gente desse tipo. São pessoas materialistas, são pessoas desprovidas de qualquer interesse espiritual. Não pensam nas coisas do reino de Deus. Mateus 6,33 não diz nada para ele. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Isso não tem valor para ele nenhum.
Nenhum. Abra, por favor, Colossenses capítulo 3, o verso 2. Colossenses capítulo 3, o verso 2. Pensai lá nas coisas do alto, não nas que são aqui da terra, porque morreste e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Então, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. E aí ele vai falar lá, portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. De onde é português aqui? Eu comecei e depois voltei lá para o início. Fui até o final, voltei. Versículo 1, dá uma olhada no versículo 1. Se fosse ressuscitado com Cristo, buscai as coisas lá do alto. Buscai as coisas do alto, onde Cristo está assentado. Aí, essas pessoas que não estão pensando nas coisas de Deus, estão na igreja, mas estão adiando muito. Tem gente na igreja que está adiando muitos projetos espirituais. A prioridade deles só são projetos materiais. E essas pessoas que estão adiando esses projetos espirituais, a hora que eles quiserem priorizar os projetos espirituais, será tarde. Será tarde. Amanhã, quando eu envelhecer, depois que eu ficar mais ajuizado, eu vou seguir a Jesus. Eu vou ser um crente fiel. E o pastor Enoque foi pregar num velório lá em Rolândia. E eu estava com ele. Uma senhora de uns 80 anos. Enquanto Enoque estava pregando, uma moça desviada falava assim: vou chegar em casa, vou fumar meu último cigarrinho, depois eu vou bater um papo com Jesus, vou fazer um concerto com ele. Desse jeito. Vou bater um papinho com ele, vou me acertar com ele. Graças a Deus, Enoque não terminou a pregação, ela já estava chorando lá nos pés, arrependida, porque ela entendeu que talvez não tivesse chance. Compreende? Então, irmãos, a minha oração aqui é que nessa igreja não tenha nenhuma virgem imprudente, nenhum exemplar desse tipo. E a gente, como pastor, a gente fica muito triste quando Deus fala algumas coisas para a gente. Por exemplo, um dia Deus falou assim para mim: tem muita gente desviado dentro da igreja. Não é no mundo, não. Tem gente desviado dentro da igreja. Pessoas que ouvem a palavra, mas não praticam o que a palavra está dizendo. Você já parou para pensar quantos sermões você já ouviu? E quanto que esses sermões foram poderosos para mudar a sua vida? Então, irmãos, onde nós podemos aplicar, então? O objetivo de Jesus é de nos alertar, estar preparado para o final dos tempos, da sua segunda vinda. Jesus já veio como Salvador. A sua vinda agora vai ser de surpresa. Ele estava querendo mostrar para nós que a negligência na vigilância poderá trazer muita decepção. Muita decepção. E muita frustração para aqueles que pensavam estar seguindo a Jesus, mas na verdade era uma mentira. Tem um hino no cantor cristão que fala assim: tão perto do reino, mas sem salvação. Já pensou? Tão perto do reino, mas sem salvação. Tão perto, porém, mas perdidos.
Pessoas que estão andando com os crentes, falando, ouvindo a voz do crente, cantando a música dos crentes, participando das orações dos crentes, das reuniões do crente, mas nunca foram lavados, nunca foram purificados. Mateus 23, irmãos, 7, 23, dá uma olhada em Mateus 7, 23. Mateus 7, 23. Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. A pessoa conhece a palavra, leu a palavra e pratica tudo que é contrário à palavra. Porque a iniquidade é pecado genérico de crente, desobediente. Pessoa que conhece a palavra, mas está andando na contramão da palavra de Deus. Mateus 13, dá uma olhada em Mateus 13, verso 20. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesma, sendo antes de pouca duração, e lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre o espinho é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo, a fascinação das riquezas, sufocam a palavra e fica infrutífera. E nós temos esse tipo de gente, é dentro da igreja. É dentro da igreja. Eu e você precisamos estar preparados. O noivo poderá até parecer demorar com a sua volta, mas quando ele voltar, como ele irá me encontrar e como é que ele vai te encontrar? Essa é a questão. Essa é a questão. Lembre-se, por favor, ele poderá vir de uma maneira inusitada. Pode vir individualmente. Falei aqui para você do rapaz, 42 anos, bonitão, todo cheio de grana, bem financeiramente, e sentiu mal. Não sei quem conheceu a Silmara, a esposa do Ninão. Ela estava no mercado, sentiu uma dor no ventre e correram para o UPA, depois do UPA foi para o hospital, fizeram uma cirurgia, arrancaram 1,5 metro de intestino dela. Quarta-feira ela estava morta. É uma maneira inusitada. Jesus não vai mandar avisozinho às vezes para alguém, não. Nem todo mundo vai ser um Fausto. Nem todo mundo vai ter essa chance. Fausto, põe a sua vida em ordem. Compreende? E eu sei, se você perguntar para mim por que Deus deu essa chance pro Fausto, eu tenho uma explicação para você, depois eu falo no particular. Também agora nós podemos pensar que nas lâmpadas, as lâmpadas podem estar relacionadas a uma confissão de fé que a pessoa tenha. Tem gente que tem uma confissão de fé muito forte, muito firme. Portanto, não está faltando luz. Tem chama acesa na vida dessa pessoa. Essa pessoa está abastecida com a essência que é o Espírito Santo. Ele passa por luta, passa por prova, passa por tribulação, vem dias bons, mas ele permanece firme e constante. Mas tem gente não, que o Espírito Santo, o óleo não está cumprindo o propósito na vida dele, não. Entende? Então, quando a gente está falando aqui de lâmpada acesa, lamparina acesa, nós estamos falando disso, de pessoas que o Espírito Santo está atuando na vida dele. Azeite na vasilha representa a presença do Espírito Santo, como um selo de salvação, confirmação, uma vida de crente, uma vida de renúncia.
Ele recebeu a graça salvadora, que tem sido dado pelo Espírito Santo. Então, essa pessoa está completamente envolvida com Deus. Mas, por outro lado, tem pessoas que não têm isso. Abra sua Bíblia, por favor, em Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1. Verso 13. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade e o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fosse selado com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da vossa herança, até ao resgate da sua propriedade em louvor e glória. Você precisa saber que nós falamos de azeite na vasilha, falamos do Espírito Santo. O Espírito Santo é o selo de Deus que Ele colocou em nós para garantir que nós somos propriedade dEle. Então, irmãos, a gente precisa saber que o Espírito Santo quer atuar na nossa vida e levar-nos a uma vida de perfeita comunhão com Deus. Aí as virgens prudentes, quando o noivo chegou, não foram pegas de surpresa. Elas não foram pegas de surpresa. Mesmo tendo dado uma cochilada, elas não foram pegas de surpresa. Elas estavam abastecidas com óleo. Presença do Espírito Santo. Então a lição que ele está nos dando é que, embora pareça que o noivo demore, devemos permanecer vigilantes e fiéis, sempre confiantes na graça de Cristo, cheios do Espírito Santo. Então não pode faltar a presença do Espírito Santo na minha vida e na sua vida. Quem leva a sua vida dedicada a Deus, nunca receia, nunca teme o fim, porque sempre vai se achar pronto para o encontro com o noivo. Sua consciência não o acusa, sempre está alerta, mantém o coração sempre limpo para quando Jesus voltar. Tenha certeza de que a sua entrada no céu está mais do que garantida. Quão maravilhoso, irmãos, para um cristão, né? Ele chegar lá e falar assim: combati o bom combate. Pega aí Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 4. Você já pensou que maravilha acontecer isso com você e comigo? 2 Timóteo, capítulo 4, verso 7, diz assim: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, o qual o Senhor, o reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. Esse é o maior prêmio que o crente deve esperar. Agora, as virgens loucas, elas foram pegas de surpresa, foram surpreendidas por conta da insensatez. Ela poderia estar abastecida com óleo antes da chegada do noivo, mas elas não se deram conta da importância de estarem abastecidas, preparadas. Elas ignoraram. Dá uma olhada, por favor, Eclesiastes capítulo 9. Dá uma olhada aí, Eclesiastes capítulo 9. Você crente que está me ouvindo nessa manhã, preste bem atenção. Preste bem atenção. Porque a palavra, ela sempre está nos comunicando. Eclesiastes 9, o verso 8. Em todo tempo sejam alvas as tuas vestes.
e jamais falte o óleo sobre a tua cabeça. Olha aí, fala de Espírito Santo. Vestes limpa, fala de uma vida de comunhão, uma vida de renúncia ao pecado. Então nós não estamos aqui, irmãos, numa colônia de férias, não. Nós estamos aqui para enfrentar muita luta, muita prova, muita tentação, muita provação. Mas a Bíblia fala que a gente tem que manter as nossas vestes limpas. A gente tem que ter um bom testemunho. Quando a pessoa conversar com você lá no trabalho, precisa saber que você é crente. Precisa saber que você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, uma moça de Deus, uma menina de Deus. Então nós não podemos levar uma vida espiritual baseada no improviso. Não, vida cristã não é base de improviso. De jeito nenhum. Lucas capítulo 12. Lucas 12. Verso 46. Virá o Senhor daquele servo em dia que não espera, e a hora que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os infiéis. Aquele servo, porém, que conheceu a vontade do seu Senhor, e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Aquele porém que não soube a vontade do seu Senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido, e aquele que muito se confia, muito mais lhe pedirão. A Bíblia não fala de improviso. Não fala de improviso. Você não gosta de levar uma vida financeira improvisada? Você não quer levar um relacionamento amoroso improvisado? Agora, o que com Deus a gente quer? Então, essas meninas se perderam na vinda do noivo. Também não conseguiram entrar nas bodas, não entraram na festa. Não entraram. Embora fossem convidadas de honra. Entenda bem. Elas foram convidadas previamente. Mas elas não puderam entrar por causa do improviso. Então, quando o noivo chegou, quando o noivo veio, elas estavam ausentes. Tem gente que vai bater com a porta na cara da igreja aí, porque não vai ter crente, não vai ter pastor. Onde está aquele povo barulhento? Aí vai falar, aquele povo foi embora para Sião, e nós ficamos. Né? Então, a gente precisa saber, elas não puderam entrar na festa. E da mesma forma, quando Jesus voltar, quem não cuidou, quem não zelou de sua vida espiritual, quem não buscou valores do reino de Deus, quem não priorizou em ter uma vida dedicada a Deus, não poderá entrar no céu. Está aí, irmãos. Então quem não zelou, quem não cuidou da sua vida espiritual, quem adiou muitos projetos espirituais, não vai entrar no reino dos céus. O que fala lá o texto mesmo de Mateus 24? Tem, abre lá em Mateus, lá na parábola das virgens. Mais tarde, versículo 11, mais tarde, chegaram as virgens nécias, clamando, Senhor, Senhor, abre-nos a porta, abre-nos a porta. Mas ele respondeu, em verdade vos digo que eu não vos conheço. Vigiai porque vocês não sabem o dia e nem a hora. Precisamos terminar, né?
Se você fizer um comparativo entre a parábola das bodas e a parábola das virgens, você vai ver que nas bodas tinha gente que não estava paramentado adequadamente e foi jogado fora. Pessoas que estavam levando uma vida de improviso. E aqui na parábola das virgens, né, as pessoas não levaram tão a sério aquele compromisso com o noivo. Os participantes de várias congregações, irmãos, abrangem pessoas prudentes e imprudentes. Como nas duas parábolas. Aí tem gente aí que está na igreja, a gente usa esse termo, é uma música popular aí. Entrou de gaiato no navio. Tanto as virgens como os convidados das bodas, né, pode representar pela totalidade das pessoas que realmente foram convidadas, mas não se importaram com a importância, não deram valor a isso. São pessoas, né, que uns realmente se converteram e outros não se converteram. Tem gente que é só frequentador de igreja, infelizmente. São meros frequentadores de igreja. Tão perto do reino, mas sem salvação. Tão perto, porém, sem Jesus, sem perdão. E ainda quereis no pecado viver, enquanto o perdão Deus vos quer conceder. Aí o convite é assim: ó, vinde a Jesus, chegai-vos ao bom Salvador. O convite é esse. Se converta, se arrependa, entrega a sua vida para Ele. Viva uma vida. Irmãos, a nossa vida é muito passageira, é muito ligeira, é muito rápida. O pai do Clóvis viveu 93 anos. Tem gente que só vai viver 40. Tem gente que só vai viver 17. Tem gente que vai viver 50. O rapaz viveu 42. A Silmara chegou a 49. 49. Se olhava para aquela mulher, ela irradiava saúde. Então, nosso tempo aqui na Terra é muito limitado. Um dia, eu e você vamos morrer. Se a gente não morrer, Jesus vai voltar. E ninguém sabe qual é o seu tempo na Terra, quando vai acabar. Mas quando esse dia chegar, não haverá mais oportunidade de arrependimento. Não haverá. Nosso destino já estará selado. O nosso destino já estará selado. Pega aí, se você é meio desconfiado, Apocalipse 22. Dá uma olhada aí, Apocalipse 22. Irmão, até o Senhor me fazer eu parar de pregar, eu vou botar bastante Bíblia na pregação, sabe por quê? Porque o argumento da Bíblia é maior e melhor que o meu. Tá bom? Apocalipse 22, 10. Dá aí uma olhada aí. 22, 10. E disse-me ainda: não cele as palavras da profecia desse livro, porque o tempo está próximo. Está escrito aí? Tempo da profecia? Está próximo. Continue o injusto fazendo injustiça. Continue o imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça. E o santo continue a santificar. Eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Então você não vai ficar desavisado, não. Tá bem? Nós não podemos deixar a mudança da vida nossa para outra hora. Nós não podemos. Porque nós não sabemos se vamos ter outra oportunidade. Nós não sabemos. E eu e você precisamos reconhecer os nossos pecados, crer que Jesus veio para nos salvar e entregar a nossa vida a Ele. Aí, nós começaremos um novo ciclo, uma nova vida, totalmente dedicada a Deus, ao invés de uma vida totalmente escravizada pelo pecado.
Tem gente que está na igreja, mas está escravizada pelo pecado ainda, infelizmente. Vamos ler o último texto, por favor, se abra Romanos capítulo 13. Romanos 13, verso 11. Diz aí a palavra de Deus. E digo isso a vós outros, que conheceis o tempo. Já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai a alta noite, vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Andemos dignamente, como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. A palavra está aí. Tiver juízo, segue. Então, irmãos, a vinda de Jesus deveria ser um motivo de grande anseio para mim e para você. Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. A música começou assim, Maranata, vem, 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 Jesus. Vem, porque a vida aqui não está legal. Agora tem gente que está achando que a vida está muito boa. Talvez não vai querer nem para o céu. Tem gente que está nadando de abraçada e fala assim, está tão bom que eu não preciso nem que Deus me ajude. Está vivendo essa vida miserável aí, mas está vivendo desse jeito. Agora, a gente conta umas histórias que as pessoas ficam pensando que é conto de carochinha, não é conto de carochinha, não. Então, a gente precisa saber que a segunda vinda de Jesus não deveria ser um grande motivo de anseio, de esperança e de alegria para esse povo. Agora, nesse dia, quando Jesus voltar, ele vai encontrar fé em você, confiança. Você depositou a sua vida na mão dele. Vai haver uma festa eterna no céu. Vinde benditos do meu Pai. Possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Você vai estar nesse time? Ou vai estar naquele outro lá? E de malditos para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. E a escolha quem faz é nós. Tá bem? Deixa eu falar para você aqui para encerrar o papo. Você pode viver uma vida regalada, abençoada, feliz aqui na terra. Porque a Bíblia fala lá no Salmo 128. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Ele será feliz aqui na terra e a sua descendência será abençoada. Deus não está querendo reservar para mim e para você uma vida feliz e muito maravilhosa só no céu. Aqui na terra Ele permite. Mas também eu preciso ter sabedoria de fazer a escolha certa. E dedicar um mínimo do meu tempo e da minha vida para Ele. E aí eu vou receber a bem-aventurança. A grande festa no céu está preparada. E eu quero viver para sempre com Ele no céu. Amém? Fica em pé, por favor.